Enquetes atualizadas para você nesse momento. Já me conta qual dupla que você quer eliminar. Diego e Dani, Raíssa, Ed, Matheus e Vitória. Será que eles vão ser eliminados do programa? Comenta agora aqui que eu quero saber a sua opinião. E também já deixa aquele like no vídeo e se inscreva no nosso canal, ok? Vamos lá, na enquete volta desse jeito, Matheus e Vitória com 48,01% em segundo, o Ed e a Raíssa com 47,48%, e em terceiro nós temos a Dani junto do Diego com 4,5% em relação a esses votos, ok? Então não tem nada definido, vale a pena continuar votando e simplesmente analisando qual foi a conduta de cada dupla dentro do jogo, o que eles fizeram, e o Sincerão foi, de certa forma, essencial para a gente também ver um pouco mais até onde eles estão dispostos a ir, enfim, enfrentar também dentro do jogo, tá? Essa foi a enquete UOL. Segunda enquete, portal Notícias da TV, nós temos aqui o seguinte, ó, quase um empate técnico aqui, tá? Vitória e Matheus com 43,38%, Ed e Raíssa com 43,14%, e Diego junto de Dani, ó, tá de boa para eles, estão ficando no programa. E durante o próprio Sincerão que a gente teve, o Diego ficou em evidência, foi simplesmente apontado, criticado, alfinetado, várias coisas rolaram com ele e ele se mostrou muito lúcido em relação às respostas e bateu de frente sem, de certa forma, ficar pedindo desculpas ou lamentando, se colocando como vítima. Eu gostei inclusive do posicionamento dele, tá? Mais uma enquete para a gente ver aqui também, nós temos do portal Votar Enquete, mostra que já o Ed junto de Raíssa na frente, tá? Aqui já mudou um pouquinho do enquete BBB, tá? Nós temos aqui o Ed junto de Raíssa com 44,84%, Matheus e Vitória com 44,71%. Meu, tá muito perto isso. Então, tudo isso vai ser definido à noite, na minha opinião. Vai ser à noite isso vai ser definido e não vai ter para onde correr. Então, é de extrema importância vocês continuarem analisando quais são os critérios de decisão para poder ou não deixar os participantes dentro do jogo. Então fiquem de olho em tudo isso que vem acontecendo dentro do programa, tá? Primeiro ponto, tivemos o apontamento do Ed para cima do participante Diego, tá? Ele classificou que o Diego deu risada dele lá dentro da casa, no quarto, em relação ao que tinha acontecido no final de semana, as consequências que Ed e Raíssa já estavam sofrendo, né? Depois veio o Big Fone, várias coisas rolaram inclusive, tá? O Diego, ele acabou afirmando que ele não deu risada, não lembra desse episódio, tá? Só que o Ed falou assim, eu tô sendo aqui perseguido, você riu de mim lá no quarto, falou um monte pra ele, só que o Diego não confirmou a situação porque ele falou que não lembrava. Falou, não, eu não lembro disso, eu não tive essa atitude, inclusive, eu estou disposto a conversar com você. Estou disposto aqui pra gente poder conversar e poder ter uma boa relação aqui dentro do jogo. Só que aí o que aconteceu? O Ed, ele pegou e falou, não, eu não quero porque a atitude que você teve não foi coerente aqui dentro do programa. Não foi legal, não foi interessante. Depois que o Sincerão terminou, nós tivemos o Ed indo conversar tanto com Camila e também com Tamires, classificando que as meninas não estavam o perseguindo dentro do jogo. Ele falou que a casa toda está me perseguindo, todo mundo, né? E aí no final das contas ele teve essa conversa com as meninas e revela que não, elas não estavam perseguindo, eram situações conturbadas que ele vinha vivenciando dentro do jogo, tá? Só que aí, gente, nós tivemos uma revelação bombástica durante essa madrugada. Então a gente teve o participante negando a atitude em si, mas alguém veio colocar um pouquinho de pimenta dentro desse jogo. A Camila confirmou para o Ed que se lembrou que Diego riu dentro do quarto enquanto aguardava a prova do anjo em questão. E a Camila falou, ó, eu lembro disso. E o Ed comenta, e ele vem falar que não se lembra de ter feito isso? Pelo amor de Deus, cara. E a Camila, ó, eu lembro, eu sei qual momento vocês estão falando. Sim, ele falou, gente, não liga não. Às vezes eu tô falando sério e ele com ele e ele ri, no caso, né? Em relação a Dani e também o próprio Diego. Ele tem essas reações atípicas aí dentro do jogo, tá? E o Ed comenta o seguinte, querendo ou não, o pessoal tá assistindo isso. Só levei ao conhecimento dele
que eu já sei, por isso ele foi excluído. Não tenho nada contra, mas achei super feio da parte dele, tá? Por quê? Durante a dinâmica do Sincerão, nós tivemos o participante Diego sendo apontado como incoerente, foi jogado no lixo e teve a classificação, inclusive, de incoerente por parte do Ed, tá? Tanto que ele falou que não lembrava dessa atitude dele, que foi levantado em relação ao Ed, e ele tentou conversar, mas o Ed, tipo, não quero mais proximidade, vai cada um no seu quadrado. Então, com as meninas confirmando essa situação, gera bastante repercussão, inclusive, dentro do jogo. Em contrapartida, o Diego, ele se mostra bem confiante também com os últimos acontecimentos dentro da casa, independente do que eles falam, e ele fala o seguinte, eu sei que vários participantes querem o meu fim aqui dentro, só que eles não vão ter. Não vão ter o meu fim porque eu vim para poder jogar. E se eles não estão suportando jogar aqui dentro, aí a culpa não é minha. Então eu vou enfrentar todas as adversidades, todas as situações, independente do que eles falem. Por quê? O Diego, ele foi detonado no queridômetro, recebeu muitas cobras, inclusive teve participante que, citando que vai colocar a classificação de Pinóquio nele. Pinóquio é um mentiroso, tem um nariz gigante, maior que o meu, daquele nariz, eu não sou mentiroso, né? Ou aquele nariz que vai até aqui, ó. Entendeu? E aí, ele ficou muito incomodado e acabou expondo, falou, não, eu vou lutar contra tudo e todos, vou fazer o meu melhor aqui dentro do jogo e eu não vou deixar isso barato, tá? Só que lá dentro da casa, nós tivemos alguns participantes já super revoltados. O Matheus, ele revelou que tá muito pé da vida com o Diego, tá? E aí a Tamires foi chamar a Giovana para poder conversar com a Graciane. Logo depois, João Gabriel também está revoltado depois de Diego ter dito no Sincerão que não se lembrava de ter dado risada de forma debochada de Edilberto também em relação à prova, né? E eles venceram lá, enfim. Então ele revela que ficou muito incomodado com isso e ele cita: olha como que ele é falso, mentiroso, para você ver que nem no Ed ele nem chegou para conversar em relação à risada. Pergunta se ele chegou para poder conversar em relação à situação da risada, cara. Chegou para conversar de outra coisa. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Mas eu falei pro Ed, eu sou parceiro do Ed, ué. Eu falei, eu não vou ficar quieto aqui dentro do programa. E aí o João Gabriel classificou o seguinte, que é dar o emoji de Pinóquio para o Diego no queridômetro. Falou, vou colocar o Pinóquio pra ele. Eu vou encher o saco dele agora aqui dentro, né? E aí o João Pedro falou, os gêmeos estavam conversando sobre isso, ele falou, ele e Diego faz cena. Sabe por que tá sendo filmado? Só porque ele sabe que tá sendo filmado, né? Ele fica conversando com aqueles trem daquele jeito na academia, com a irmã dele, né? Mas é pra ser filmado e a galera vê. Mas assim, o programa é pra todo mundo ser filmado. Não é à toa que o programa é a casa mais vigiada do Brasil. Então, tudo que eles estão fazendo, inclusive essa conversa que eles tiveram, está sendo transmitida. E aí o Mike falou, fica isolado, né? E o João Pedro fala, VTZero, ele é VTZero, quer ficar se aparecendo dentro do programa. E aí os moradores do Quarto Fantástico prevêem reação da casa com a permanência de Edilberto e Raíssa, né? Fala, eles estão morrendo de medo do que pode acontecer, inclusive, né? Imagina se eles ficarem, a casa toda vai ficar chocada. Que situação, né? A casa vai ficar morrendo de medo e não vai ter para onde correr dentro do jogo, tá? Então tá rolando toda essa movimentação em relação ao Diego. O Diego tá ficando muito em evidência, mas é aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falem de mim, e estão falando bastante sobre eles, né? E tem que tomar cuidado, porque senão vão dar um prato cheio na mão deles ali dentro do jogo, tá? E aí eles podem chegar muito longe. Mas parece que o público tá querendo sim que o Diego volte junto com a sua irmã e mostre esse prestígio, essa credibilidade que o público vem colocando neles, tá? A Raíssa, ela falou o seguinte, independente se a gente sair e qualquer uma das duas que sair, o povo vai entender o que o Brasil tá vendo, se estão falando ou não, porque o Ed é isso ou aquilo. Eu não tiro a razão do meu pai de falar que a gente tá sendo perseguido, eu não tiro a razão dele, ok? E o Mike falou, o jeito que vocês falaram foi certinho. E a Raíssa comenta, todo mundo aqui tá jogando no cômodo, eles pegam as dores dos amiguinhos, né? A gente teve um conflito com a Aline e também com o Vinícius, e foi acarretando Matheus e Vitória, de Camila e Tamires, que também sentiu as dores dos amiguinhos. Então, a própria Raíssa fala que a galera não assume as próprias responsabilidades ali dentro do jogo e fica pegando situações de outras pessoas para poder querer se aparecer no jogo. E para ela isso não é legal.
peguem coisas que aconteceram com vocês. Agora, é muito fácil, né, você pegar a dor do coleguinha e querer utilizar isso contra a gente. E eu acho que sim, eu estou sendo perseguida junto com meu pai. Então, ela ainda continua pontuando que ela está sendo perseguida junto com seu pai, tá? E o que vocês acham? Realmente isso está acontecendo, gente? Vocês acham que isso está rolando? Como que está sendo essa movimentação, na opinião de vocês? Ela está inventando essa situação? Deveria agir de uma forma diferente? O que vocês estão vendo em relação a todo esse fato dentro do programa, tá? Mas enfim, eu acho que o Sincerão foi essencial dentro do programa, tá? Foi essencial ter acontecido porque os participantes puderam verbalizar um pouco mais sobre o que eles estão acreditando, toda essa repercussão, toda essa história dentro do programa, né? E aquela coisa, com grandes poderes e responsabilidades, o Diogo também, ele vem assumindo uma responsabilidade como líder, né? E tá acabando o reinado dele. Como que vai ser daqui pra frente, né? Tanto que a dona Vilma, ela tava comentando, inclusive, com o Diogo, deles fazerem um momento musical, como se fosse um The Voice lá na casa, para eles cantarem, curtirem. Mas, gente, não é colônia de férias o programa é para poder jogar, a gente quer ver movimentação, agora ficar com esse negócio de fazer sarau, de ficar cantando, muito envolvimento, assim não vai dar certo, a gente quer ver confusão, barraco, e com certeza a eliminação vai trazer isso pro jogo, tá? Só que já tem gente já criando uma narrativa diferente para dentro do jogo, isso porque o próprio jogo que vai perder agora essa sua liderança já está de love com a participante Aline. Parece que os dois vão ficar, hein? Será? Tá chegando a festa, vai ter muita coisa que vai acontecer, inclusive dentro do jogo, e todos eles estão já de olho. Eu acho que forma um belo casal, e seria até interessante pra gente poder dar aquele gostinho de primeiro casal dentro do programa, né? De várias coisas que ainda não aconteceram no programa, acho que seria interessante esse envolvimento entre eles. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse envolvimento? Eles realmente devem ficar? Sim ou não? O que vocês acham, tá? Lá no quarto também a gente teve a situação mais quente também entre os meninos, tá? O João Gabriel ensaia como teria rebatido Diego sobre a história do riso, né? Até agora o cara tá falando isso. Era 3 da manhã, ele tava falando do negócio da risada. Ele falou, ó, larga de ser safado, falso e mentiroso, rapaz. E aí o Edberto comenta o seguinte, eu conversei com a Raíssa, a gente não tem que expor os meninos, eles já passaram a informação, beleza, a gente já sabe já o que aconteceu. E o João Gabriel comenta o seguinte, eu tava doidinho pra poder chegar em você e falar, vem cá, ó, eu vou contar tudo o que tá acontecendo aqui dentro, né? E aí o papo sobre o Diego seguiu, inclusive, e aí o João junto do Ed chamaram o Diego de mentiroso, detonaram o participante, querem simplesmente que ele seja eliminado dentro do programa, tá? E aí o Ed falou o seguinte, querendo ou não, ele saiu perdendo. Na grande realidade, é verdade. Eles iriam me colocar no paredão com a votação. Ele me apontou naquele dia lá. 3 dias depois, ele voltou atrás. Não pediu desculpas, porém falou que se sentiu que se tivesse acontecido hoje, ele teria raciocinado melhor sobre a minha pessoa e não teria falado o que foi dito dentro do jogo. E aí o João Gabriel fala o seguinte, mentira, isso é mentira o que ele tá falando, o cara quando é desse jeito não muda, não, ele é falso, dá pra ver o jeito que ele é, a pessoa que ele é, lá fora é um trem, aqui dentro é outro, como pessoa, ele é outro também, tá? Pra falar a verdade pra você, meu irmão, ó, ele não gosta de você, então os gêmeos lá pegaram um ranço do Diego. Tá uma grande confusão, né? Uma grande confusão. Daí o 5 tá pegando fogo lá dentro do programa. E aí o Diogo junto da Aline. Agora, acabou de acontecer isso. Estão deitadinhos e dormindo agora, né? A gente mostrou a primeira imagem. Dormiram juntinhos. Mas só não teve beijo, teve só um abracinho ali. Dormiram juntinhos um pouquinho, tá? Dando uma cochilada. Eu shippo, hein? Eu shippo, né? A Delma já falou o seguinte, é tão bom isso quando acontece. E tá todo mundo shippando porque não teve nenhum casal ainda na edição, né? A edição tá assim, devagarzinho, engatinhando. E a gente quer que aconteça novas situações dentro do jogo. E isso é muito importante
que role, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no nosso canal, tá bom? Tamo junto, uma ótima semana para todos vocês e fique ligadinho à noite, tem live comentando a eliminação dos participantes, ok? Valeu, até o próximo vídeo e tchau, tchau e fui!